Fala galera, como vocês estão? Tudo certo? Vamos continuar aqui no nosso projeto do Top 10 conteúdos de Física e Matemática que vão aparecer na prova do Enem, beleza? Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo de hoje é um vídeo extremamente importante, porque é um assunto cobrado, tanto na prova de Física quanto na prova de Matemática. Ele pode aparecer não só no Enem, mas em diversos vestibulares do país, ok? Então é um tema muito importante, muito famoso, muito cobrado, que é essencial que vocês dominem mesmo para poder fazer as questões, beleza? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai falar de gases ideais. O que é um gás ideal? Como ele aparece para a gente em prova? As principais transformações que acontecem em um gás ideal. E, claro, como que isso vai ser cobrado, né? Exercícios, dicas, etc. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aqui do que é um gás ideal. Por que esse nome, gás ideal? Quando você pensa na natureza, no nosso cotidiano, o que existem são gases reais, certo? Então, atenção, gás ideal não existe, ok? Gás ideal não existe. O termo ideal é literalmente uma ideia de um modelo idealizado que vai poder ser usado para facilitar e muito as operações matemáticas nas questões no estudo desses gases. Então, vamos entender primeiro o que é um gás ideal, ok? Lembrando, é um modelo idealizado, portanto, ele não existe. O que existe é gás real. Mas tudo bem, gás ideal, o que é? Vamos entender isso aqui agora. Galera, um gás ideal é um gás em que você pode desconsiderar as interações entre as moléculas desse gás. Então, veja bem, vou repetir. Quando você pega um gás real, existem interações entre as moléculas. Tudo bem que elas são pequenas. Você aprende que nos sólidos as interações são grandes, nos líquidos as interações são menores e nos gases menores ainda. Eu sei disso. No gás real, as interações são pequenas. Tudo bem, mas elas existem. Existem interações. E quando eu penso num gás ideal, eu preciso entender que as interações entre as moléculas, elas são desconsideradas. Tranquilo? Essa é a principal característica que você tem que saber para um gás ideal. E isso pode cair em prova, beleza? Então lembre-se, gás ideal, não existem interações entre as moléculas. Então vamos entender uma coisa. Quando a gente pega um gás real, ok? Que existem interações entre as moléculas. O que a gente pode fazer? Ou melhor, quais propriedades do gás real a gente pode levar para que ele se aproxime de um gás ideal? Então deixa eu reformular essa pergunta. Vamos falar aqui de variáveis de estado. Pressão, temperatura, volume, número de mol, quantidade de matéria. O que eu quero que vocês entendam aqui? Existem algumas condições que um gás real pode estar que o seu comportamento irá se aproximar de um gás ideal. Então, repito, nós podemos mexer nessas variáveis de estado e deixar o gás real em condições que ele irá se aproximar de um gás ideal, beleza? E nós vamos entender isso aqui melhor em pressão e temperatura principalmente. Porém, eu irei falar também da densidade. Tranquilo? Bom, então vamos lá, galera. Eu disse a vocês que o gás ideal, ou melhor, no gás ideal, a interação entre as moléculas é desconsiderada, é desprezível, ok? Tudo bem. Então pensa comigo uma coisa. Quando nós pensamos na pressão de um gás, pensa que eu tenho aqui um compartimento cheio de moléculas desse gás. Galera, presta atenção, se eu pego esse compartimento, as moléculas aqui dentro, e pressurizo, ou seja, se eu aumentar a pressão, concorda comigo que eu vou deixar essas moléculas mais próximas umas das outras? E claro que isso vai contribuir ao contrário, para desconsiderar a interação entre as moléculas. Se eu estou pressionando, aumentando a pressão, eu vou aumentar a interação entre as moléculas. E pelo contrário, se eu diminuir a pressão, eu vou facilitar, eu vou contribuir para poder desconsiderar as interações entre as moléculas. Então, anota aí questão de prova. Para um gás real se aproximar de um gás ideal, ou seja, o comportamento de um gás real se aproximar do comportamento de um gás ideal, nós teremos que ter pressões pequenas, ok? Então, em baixas pressões, normalmente, um gás real
se aproxima de um gás ideal. Anota isso aí. Agora vamos falar da temperatura. Galera, temperatura tem a ver com o grau de agitação térmica das moléculas, correto? Tranquilo. Então vamos pensar uma coisa. Quando eu aumento a temperatura de um gás, as moléculas ficam mais agitadas. Consequentemente, elas vão se espalhar mais, elas vão distanciar mais, correto? Então, galera, para eu poder afastá-las mais e desconsiderar a interação entre as moléculas, em geral, eu preciso de temperaturas mais elevadas. Então, mais uma vez, isso pode ser questão de prova, anota aí. Para um gás real se aproximar de um gás ideal, eu preciso de temperaturas elevadas. Então, eu disse pressões baixas e temperaturas elevadas. Em geral, é assim que um gás real se aproxima de um gás ideal. E isso pode cair em prova. Tranquilo? Ótimo. Agora vamos finalizar essa primeira parte teórica conceitual falando da densidade. Galera, densidade vocês sabem que é a quantidade de massa que eu tenho em determinado volume. Então pensa comigo que aqui eu tenho um compartimento cheio de gás, de volume V, fixo, ok? Bom, se eu tiver um gás com densidade elevada, você concorda que eu vou ter muita massa de gás nesse volume? Ou seja, eu vou ter muitas moléculas, certo? Então, a interação entre as moléculas vai ser grande, claro. E pelo contrário, se eu tiver nesse compartimento um gás de densidade pequena, eu terei poucas moléculas, pouca massa, né? Então, isso contribui para eu poder desconsiderar a interação entre as moléculas. Então, pessoal, essas três grandezas físicas, atenção, para um gás real se aproximar de um gás ideal, seu comportamento se aproximar de um gás ideal, eu preciso de pressão baixa, temperatura alta e densidade baixa. Dessa forma, eu vou contribuir cada vez mais para o meu gás real se aproximar de um gás ideal. Tranquilo? Pessoal, então agora nós vamos fazer uma análise muito mais quantitativa do estudo dos gases ideais. Como que isso aparece em prova, equações, como usar, e isso é extremamente cobrado. Então nós vamos falar aqui de 4 variáveis de estado. O que são essas variáveis de estado? Pressão, volume, quantidade de matéria, número de mols e temperatura, ok? E essas 4 variáveis de estado, elas estão relacionadas por meio da famosa equação geral dos gases ideais. Então vamos escrever essa equação aqui, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. PV igual a nRT. Então vamos lá, pessoal. Pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria em número de mols vezes a constante dos gases ideais, R, vezes a temperatura absoluta, ok? Então vamos lá. O que eu preciso que vocês entendam aqui? Quando eu olho para o meu sistema internacional, pressão é dado em Pascal, que é Newton por metro quadrado. Volume é dado em metros cúbicos. Quantidade de matéria, número de mols. E a temperatura absoluta em Kelvin. Então vamos entender uma coisa aqui. Esse R, que é a constante universal dos gases ideais, ela não tem somente um valor fixo não, ok? Vamos pensar um negócio. Vamos pegar esse R e vamos isolar ele aqui, tá? Então olha como é que eu vou escrever o R. R será igual a PV dividido por NT. PV dividido por NT. Então muita atenção aqui, pessoal. Se o R é PV dividido por NT, a unidade dele no sistema internacional vai ser uma unidade de pressão no sistema internacional vezes volume, dividido pela unidade de mols, no caso, que é quantidade de matéria, vezes temperatura absoluta. Bom, deixa eu fazer a divisão aqui. Então vamos lá. Pensa comigo uma coisa. Se eu tiver tudo no sistema internacional, eu terei o valor do R de 8,31. Porém, 8,31 o quê? Pressão. Eu falei com vocês que pressão é dada em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? Vou colocar esse lembrete aqui, ó. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Bom, então, minha unidade de pressão no sistema internacional seria o Pascal. De volume, metros cúbicos. Quantidade de matéria, mol. Temperatura, Kelvin. Pascal vezes metro cúbico vai dar Joule, galera. Então, nós temos esse R aqui de 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Tranquilo? Ótimo. Galera, esse não é o valor mais famoso. Eu tenho certeza que você, vendo esse vídeo, se lembrou de um outro valor, 0,082. Esse valor existe? Claro que esse valor existe. Mas veja bem, eu posso ter aqui um R de
0,082. Não tem problema. Porém, esse 0,082, ele não está no sistema internacional. Ele não terá essas unidades do sistema internacional. Esse 0,082, a pressão é dada em ATM. O volume não é dado em metro cúbico, é dado em litros. E, aqui embaixo, quantidade de matéria é mol e a temperatura é em Kelvin. Então, perceba uma coisa. Eu tenho dois valores de R diferentes. Um é 0,082, porém é ATM vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. O outro R, que é o do sistema internacional, ele é 8,31, só que joules dividido por mol vezes Kelvin. Então fiquem muito atentos. Por quê? Quando você for fazer uma questão de gases ideais e tiver que usar a equação geral dos gases ideais, para você saber o valor, a unidade que você tem que colocar de pressão. Por exemplo, eu vou colocar a pressão em ATM ou em Pascal. Eu vou colocar o volume em metro cúbico ou em litro. Você precisa olhar para qual R a questão está te dando, ok? Dessa forma, você não vai errar unidades na hora de fazer a conta. Então, muita atenção nas unidades da minha constante universal dos gases ideais. Dessa forma, você vai acertar a conta, beleza? Galera, então olha só. Agora vamos falar das principais transformações que são cobradas nas provas de vestibular. Dá uma olhada aqui. Vamos pegar novamente a equação geral dos gases ideais. PV igual a nRT. Ok, eu disse para vocês que o valor de R isso chama constante universal. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e vamos isolar novamente o R. R vai ser PV dividido por NT. Ou seja, a constante universal dos gases ideais é pressão vezes volume dividido por quantidade de matéria, número de mols, vezes temperatura absoluta. Mais uma vez, temperatura em Kelvin. Então vamos entender uma coisa aqui, pessoal. O que é uma transformação gasosa? Bom, transformação gasosa é quando o gás está em um determinado estado. Por exemplo, ele tem lá inicialmente a sua pressão, o seu volume, seu número de mols e sua temperatura. Essas são as variáveis de estado inicial. E ele sofre uma transformação de tal forma que essas variáveis de estado mudem. Ele vai para outra pressão, para outro volume, às vezes vai mudar o número de mols se entrar ou sair gás, e vai mudar também a temperatura. Então, isso é uma transformação gasosa. Tudo bem, todo gás está sujeito a sofrer uma transformação gasosa. O que é que eu preciso que vocês entendam aqui? O valor de R é uma constante universal dos gases ideais, certo? Bom, então, galera, independente da mudança de pressão, volume, quantidade de matéria, número de mols e temperatura, independente de como esses valores irão mudar, você sabe que o R é fixo, o R é constante. Então, veja bem, se eu falo para você que no início eu tinha pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial, temperatura inicial, eu posso garantir que após sofrer a transformação, o produto P final, V final, dividido por número de mols final, temperatura final, isso será igual. Por quê? Porque PV sobre NT, no início ou no final, é igual à famosa constante universal dos gases ideais. Então, galera, é isso que eu preciso que vocês entendam aqui. Como o R é uma constante universal, e o R pode ser isolado matematicamente por PV sobre NT, isso me dá uma equação sensacional. PV sobre NT é constante. Então eu posso igualar pressão vezes volume sobre número de mols vezes temperatura. No início é igual ao no final. Isso aqui é extremamente importante e muito, muito usado mesmo, ok? Essa aqui é a ideia que a gente vai fazer aqui. Galera, agora muita atenção, muita atenção. Se eu tiver uma situação de sistema fechado, ou seja, o sistema fechado é aquele que não vai entrar nem sair gás. E, portanto, o número de mols de gás no início será igual ao número de mols de gás no final. Então, se eu tiver um sistema fechado, olha que coisa incrível. O número de mols no começo será igual ao número de mols no final. E eu chego na seguinte equação. PV sobre T é igual a PV sobre T. Essa equação é extremamente utilizada em exercícios de vestibular. Lembrem-se, eu só cortei o N, que é o número de mols, tem a ver com a massa de gás contida no recipiente, porque eu disse que o sistema é fechado. Portanto, não entra nem sai gás. Então, nós vamos trabalhar aqui agora 3 transformações.
Cada uma delas, a pressão vai ser constante, na outra o volume vai ser constante, na outra a temperatura vai ser constante. Transformações isobárica, isovolumétrica e isotérmica. E em todas essas transformações que eu irei trabalhar com vocês aqui, lembrem-se, o sistema é fechado e, portanto, o número de mols eu corto e eu fico somente com essa equação, ok? PV sobre T é igual a PV sobre T, no início e no final. Então, pessoal, vamos falar aqui da primeira transformação. Essa transformação se chama isobárica, ok? Na transformação isobárica, a pressão será constante. Então, prestem atenção aqui. Vamos usar PV sobre T é igual a PV sobre T, no início e no fim. Se a transformação é isobárica, além de ter cortado o número de mols, porque o sistema é fechado, eu vou cortar também a pressão. E aí eu fico com a seguinte equação: V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Se a transformação for isobárica, essa relação é verídica. Volume sobre temperatura no início é igual a volume sobre temperatura no final. Então perceba, se eu aumento o meu volume, eu terei também que aumentar a temperatura. Mas lembre-se, sempre em Kelvin. Eu vou falar isso aqui hoje muitas vezes, porque esse é o maior erro dos alunos. A temperatura é absoluta, sempre é em Kelvin, ok? Então vamos lá, vamos tentar pegar aqui uma ideia de um gráfico, como que ele pode aparecer, um gráfico de volume por temperatura, ok? Galera, perceba que volume sobre temperatura é constante, certo? Quando eu aumento o volume, eu aumento a temperatura, e são grandezas diretamente proporcionais. Então perceba, se eu dobro o volume, eu também irei dobrar a temperatura. Então perceba, o gráfico VT, como todo gráfico de grandezas diretamente proporcionais, ele é formado por uma reta, ok? Dobrei o volume, dobrei a temperatura. O que pode aparecer em prova aqui que o aluno erra muito? Perceba uma coisa, suponhamos que eu vire para você e fale assim, que numa situação inicial, um gás tem um volume de 4 litros e numa situação final, o gás vai para um volume de 8 litros. Ok, suponhamos que a temperatura nesse estado inicial seja uma temperatura de 20 graus Celsius. Isso quer dizer que a temperatura final será de 40 graus Celsius? É uma pergunta. Bom, preste atenção. Você sabe que numa transformação isobárica, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se volume dobra, temperatura também dobra. Porém, dobra em Kelvin, galera. Então, se o volume dobrou, a temperatura vai dobrar. Só que ela não vai dobrar em graus Celsius. Ela vai dobrar em Kelvin, pessoal. Lembrem-se disso, por favor. Então, lembrando vocês aqui, como que a gente faz para transformar de graus Celsius para Kelvin? Lembrem-se, se eu tiver a minha temperatura em graus Celsius e quiser passar para Kelvin, basta eu somar 273. Ou seja, essa temperatura inicial em Kelvin é uma temperatura, na verdade, de 293 Kelvin. Então, se você quiser calcular a nova temperatura, você tem que dobrar o 293, porque ele que está em Kelvin. Você não pode dobrar em graus Celsius, tranquilo? E gravem isso, por favor, porque, acreditem em mim, esse é um dos maiores erros dos alunos quando eles vão fazer questões de gases ideais, ok? Então, a temperatura não iria para 40 graus Celsius de forma alguma. Vamos fazer a conta aqui e descobrir para qual valor ela iria. Bom, então é o seguinte, se a temperatura inicial era de 293, se eu dobrei o volume, eu também irei dobrar simplesmente a temperatura. Então, eu vou fazer 293 vezes 2, o valor será de 586 Kelvin. Esse é o valor da temperatura final. Ok, galera? Então perceba, se você fizer em graus Celsius, vai dar errado. Não faça isso, por favor. Galera, continuando então, vamos para a segunda transformação. Essa transformação ela é conhecida por isovolumétrica. Porém, esses dois termos, que são sinônimos, também são muito cobrados em provas de vestibular. A transformação isovolumétrica pode ser conhecida também por isocórica ou isométrica. Então, falou que é isométrica, isocórica ou isovolumétrica, isso quer dizer que o volume é constante. Então, vamos lá. Vamos escrever novamente aqui a relação que a gente já havia demonstrado. PV sobre T no início é igual a PV sobre T no final. Pessoal,
nesse caso aqui, nós temos uma transformação que o volume é constante. Então, nós iremos cortar o volume e chegaremos na seguinte relação. Pressão sobre temperatura é constante. Pressão sobre temperatura. Então agora, da mesma forma que nós fizemos análise na transformação isobárica, aqui nós teremos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu também aumento a temperatura. Mais uma vez, em Kelvin. Galera, construímos o gráfico na transformação passada. Vamos fazer o mesmo aqui. Se eu tiver um gráfico aqui de pressão por temperatura, reparem, são grandezas diretamente proporcionais. Ao dobrar a pressão, eu também dobro a temperatura. Então, teremos novamente uma reta. Uma reta, lembrando, temperatura em Kelvin. Então, se eu disser que a pressão dobrou, a temperatura também dobrará, porém, nunca, por exemplo, de 40 para 80 graus Celsius, né, galera? Tem de passar para Kelvin. É o erro mais comum. Eu vou bater muito nessa tecla aqui. Então, pessoal, essa é a transformação isovolumétrica com esse gráfico aqui. Gente, uma coisa muito importante que eu gosto de falar com vocês é o seguinte. Essas transformações são transformações que uma das grandes variáveis de estado é constante. Mas nem sempre nós temos essa situação. Eu vou encerrar a aula falando de uma situação em que as três irão variar. Ok? Galera, vamos lá então para a terceira e última transformação, em que uma dessas grandes variáveis de estado é constante. Então vamos lá, vamos escrever aqui a relação que nós chegamos lá no começo. PV sobre T no início é igual a PV sobre T no final. Bom, no caso dessa transformação, que é a transformação isotérmica, nós temos aqui que a temperatura será constante. Então veja bem, nessa situação, nós temos que o produto de duas grandezas é constante. PV no início é igual a PV no final. Reparem então, agora nós chegamos numa situação um pouco diferente da transformação isobárica e da isovolumétrica. Nós chegamos numa relação em que o produto de duas grandezas é constante. Bom, então pensa comigo. Se eu aumentar aqui o volume, para essa igualdade permanecer constante, eu preciso diminuir a pressão. Então, no caso da transformação isotérmica, nós temos uma situação em que as duas grandezas, que podem variar, são inversamente proporcionais. Por exemplo, ao dobrar o volume, eu divido por 2 a pressão. Ela cai pela metade. Ao triplicar o volume, eu divido por 3 a pressão. Ela vai a 1/3 do valor inicial. Tranquilo? Então, o nosso gráfico ficará um pouco diferente, galera. Veja bem, se eu tenho um gráfico aqui de pressão por volume, se agora aqui eu tenho duas grandezas que são inversamente proporcionais, eu preciso ter uma relação em que, ao aumentar uma, a outra diminui. Porém, isso não será da forma de uma reta. Isso será por meio de uma curva muito famosa que nós chamamos de isoterma, ok? Então, galera, essa transformação é uma transformação isotérmica. Essa curva, que é a curva da transformação isotérmica no gráfico PV, nós chamamos de isoterma, ok? Então perceba, ao aumentar o volume, veja, a pressão diminui. Faz total sentido com o que nós havíamos falado, ok? O que é que pode aparecer em prova aqui para vocês? Bom, eu posso ter, por exemplo, dê uma olhada aqui nesse outro gráfico. Eu posso ter aqui, por exemplo, um gráfico PV com 3 curvas. 1, 2, 3. Cada uma delas é uma isoterma diferente. Suponhamos que aqui seja a número 1, número 2 e número 3. O que eu preciso que vocês entendam? Quanto mais alta for essa curva, essa isoterma, maior será a temperatura dela, ok? Por quê, galera? A temperatura é proporcional ao produto PV. Então, pensa comigo aqui. Nessa curva 3, aqui tem um P, aqui tem um V. Nessa curva 2, aqui tem um P maior e aqui o mesmo V. Nessa curva 1, aqui eu tenho um P maior ainda e o mesmo V. Então, o produto PV é maior na curva 1. Portanto, nós temos que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 3. Essa é a principal análise da transformação isotérmica. Uma transformação que a temperatura é constante e o produto PV também é constante, porque ele representa a temperatura. Tranquilo, pessoal? Pessoal,
eu ensinei para vocês então as 3 transformações em que cada uma dessas 3 grandes e importantes variáveis de estado são constantes. Porém, deixa eu fazer um comentário aqui, caso apareça uma questão em que as 3 variáveis de estado variam. Pressão muda, volume muda e temperatura muda. Lembra de uma coisa, eu posso, por exemplo, deixar a pressão em qualquer unidade que eu quiser. Por exemplo, eu posso deixar do lado esquerdo ATM, do direito ATM. Eu só não posso misturar ATM aqui e Pascal aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, milímetros de mercúrio e aqui milímetros de mercúrio. Pascal, Pascal, tranquilo. Volume, eu posso colocar aqui em litro, aqui em metro cúbico, aqui em metro cúbico, tranquilo. Mas a temperatura não. A temperatura tem que ser em Kelvin. Lembrem-se disso, por favor. Ok, galera? Acreditem em mim. Quantas vezes eu passei por isso? Um aluno faz uma análise top de física, na hora de colocar o valor, esquece de transformar para Kelvin. Dá tudo errado. Ok? Coloquei aqui 3 transformações interessantes. Temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. A unidade de pressão ATM é muito utilizada e ela é aproximadamente 10 elevado a 5 Pascal, ok? É uma muito importante. E 1 metro cúbico são 1000 litros. São transformações que vocês podem usar aí nas questões. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Esse foi o tema da aula de hoje, gases ideais, extremamente cobrado, tanto nas provas de física quanto nas provas de química, todos os vestibulares do Brasil, beleza? Então, ó, lembre-se que gás ideal você tem que desconsiderar as interações entre as moléculas, lembra de pôr temperatura em Kelvin, pelo amor de Deus, e respeitar as unidades. Se você usou Pascal de pressão de um lado, usa Pascal do outro. Usou ATM, usa ATM do outro. O mesmo para volume, tranquilo? Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para as notificações para os próximos vídeos, ok? Eu sempre vou fazer aqui vídeos do top 10 dos principais temas, dos principais vestibulares do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para todos!